bem, vamos estudar um pouquinho? Vamos falar sobre Revolução Industrial? A Revolução Industrial, apesar de estar lá atrás, acontecido lá atrás, pode acreditar, ela influencia ainda hoje na sua vida. Ela influencia ainda hoje em tudo que vivemos. Começou lá atrás, mas ela é uma revolução que continua acontecendo. Nós já falamos sobre a Revolução Industrial, aonde ela surgiu, como ela surgiu, por que ela surgiu. E agora nós vamos falar do surgimento e desenvolvimento das fábricas. Procura lá ver como a Revolução teve o seu estupim, tá? Ela teve início lá no século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização da produção. Então, mecanizou a produção. Enquanto lá na Idade Média, lembra lá do feudalismo, o artesanato era a forma de produzir mais utilizada. Além do trabalho na terra, do camponês, ele tinha o trabalho artesanal também. Mas aí, na Idade Moderna, tudo mudou. A burguesia industrial ávida, o que é ávida? Desejosa, sedenta por maiores lucros e menores custos, e produzir mais aceleradamente, buscou alternativas para melhorar e aumentar essa produção. Vamos entender isso? Isso daí é o que nós chamamos de Revolução Industrial. O desenvolvimento industrial na Inglaterra tem um monte de características que nós precisamos entender. E você sabe como que essa Inglaterra se tornou essa grande potência? É isso que nós vamos falar agora nesse vídeo e que vocês vão ter as informações suficientes para responder as atividades que vem por aí. Lembra como que era aquele trabalho lá que eu falei? Era um trabalho artesanal, cada um fazendo seu produto devagar, tranquilo, do seu jeitinho, com as suas ferramentas, atrás da sua própria matéria-prima, no seu espaço. Com o tempo, isso vai mudando, né? Mas lá ele fazia tudo no seu tempinho, no tempo que precisava. O artesão era um trabalho solitário, de solidão. Só que com o crescimento da população e novos mercados externos que foram ocasionados pela expansão marítima, a burguesia precisava que esses produtos fossem prontos com mais agilidade, mais rápidos e em maior quantidade. E no artesanato isso é mais complicado, né? Então foi aí que eles tiveram uma grande ideia. Tiveram uma sacada, como poderia fazer alguma coisa melhorar nesse sentido. Passaram a reunir pessoas em um local específico. Vários artesãos, esses artesãos que já não conseguiam produzir sozinho e a concorrência estava grande. Esses artesãos agora recebiam desses mercadores, que eram os burgueses, os capitalistas, a matéria-prima, utilizavam as ferramentas dos mercadores e também esses mercadores exigiam a forma que deveria ser feito o produto. Então, tá vendo que houve uma mudança aí? Agora esses artesãos não trabalham mais sozinhos. Mas aí começa a vontade de acelerar ainda mais esse processo. E começa depois a surgir as fábricas, a partir desse processo aí, de juntar todos esses artesãos, tá? É aí que nascem os fabricantes. Isso, esses mercadores agora são chamados de fabricantes. E são os donos do modo de produção. Eles fornecem tudo para ser trabalhado e o artesão com a sua mão de obra. Então há uma troca. O artesão vende sua mão de obra para esse cara que está reunindo vários para produzir um produto. Agora, os artesãos que conheciam todas as etapas de produção de um produto
passam a trabalhar em apenas uma até duas etapas da produção de um produto. Então, ele basicamente se torna um especialista em apenas uma etapa da fabricação. Então, ele que conhecia tudo, agora ele só faz uma coisa na etapa de produção desses produtos. Essa forma de produção que une todos esses artesãos em uma oficina, em um local, chama-se manufatura. Manufatura. Nesse momento, já há algumas máquinas aí. Já existem algumas máquinas, só que elas necessitam da força manual e do corpo, do operário, para mexer. Porque antes os artesãos faziam tudo manualmente. Na manufatura já começam a surgir algumas máquinas. Pense, o artesão que estava acostumado a desenhar, desenvolver, produzir todo um produto, agora só faz uma parte disso. Imagine lá um sapateiro, ele que sozinho desenhava o sapato, cortava o couro, arrumava o salto, colava, fazia tudo, montava o sapato. Agora na manufatura ele só faz uma dessas coisas aí. Às vezes ele nem sabe como vai sair o sapato lá no final. Ele só faz uma parte, né? Alienou, já começa na manufatura isso. Nas fábricas isso piora. Lógico, né, gente, que tem sua vantagem também. Agora, a produção é mais rápida e produzida em série. Vários, mesmo na manufatura com máquinas pequenas, já produzia em série. Os custos do produto no final também ficam menor. Afinal, o fabricante comprava matéria-prima em quantidade, diminuindo assim o seu custo. O custo da matéria-prima cai, porque você compra um monte. É a mesma coisa se a gente tiver uma fábrica de qualquer coisa, de bolsa, de sapato, nossos produtos sempre vai ser um pouquinho mais caro. E agora, o artesão, que era um cara sozinho, virou operário. E como que ele ficou nessa? Como será que virou a vida dele? Então, o dono da manufatura, por achar que o trabalho do artesão não era nada demais, não exigia inteligência, não exigia capacidades intelectuais, não exigia nada muito grande, achava que não precisava pagar muitos salários para ele. Não é necessário pagar o salário. Afinal, o que ele fazia, qualquer um fazia. Uma criancinha fazia. E isso vai acontecer mesmo. Criança mais na frente vai trabalhar. Então, para que pagar salário alto para um trabalho tão inexpressivo, segundo ele? Só que sem a mão de obra dele, as coisas não andavam, né? As coisas começam a acelerar ainda mais aí, quando começam a surgir as máquinas. As máquinas, todas as máquinas, começou surgindo nas indústrias têxteis e depois na metalurgia. A necessidade do surgimento dessas máquinas era continuar agilizando a produção, que já vinha de uma certa forma sendo mais ágil, né? Baixar ainda mais os custos e, consequentemente, melhorar ainda mais os lucros e triunfar sobre a concorrência, né? Então a máquina fez toda a mudança. Os avanços da tecnologia no século XVIII foi o grande salto tecnológico, tanto nos transportes como nas máquinas. Então mudou vários aspectos. As máquinas a vapor, principalmente, os gigantes teares, antes eram pequenos, agora eles são enormes, porque a indústria têxtil está crescendo muito mais ainda. Então revolucionou o modo de produzir. Se por um lado a máquina ela acabou substituindo o homem, e isso daí vai causar uma revolta mais na frente, que nós vamos entender depois. E o que acontece? Ela acabou gerando milhares de desemprego, porque os homens foram substituídos por máquina.
por outro lado, baixou o preço das mercadorias e acelerou o ritmo de produção. Então, tem os seus pós e os seus contras. A gente vai sempre entrar nessa discussão sobre a questão da chegada das máquinas e a saída do homem, da força de trabalho. Na área dos transportes, a gente pode destacar a invenção das locomotivas a vapor, conhecida como Maria Fumaça. Vocês já viram alguma Maria Fumaça? Cidade do interior a gente encontra por aqui. Só fazer um passeio por aí. Com estes meios de transportes, foi possível transportar mais mercadorias e pessoas, mais e mais pessoas, num tempo mais curto e com os custos mais baixos. O investimento é alto, mas depois o retorno é bem maior também. As principais invenções técnicas da Revolução Industrial foi a lançadeira volante, que era uma máquina que agilizava no processo têxtil, o tear mecânico também, depois vem o tear mecânico, aí na manufatura começa a chegar o tear mecânico, a máquina a vapor e a locomotiva. Quando começa a chegar o tear mecânico, a indústria começa a crescer. Tchau, até a próxima.